Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao canal Casa Lugar de Deus. Depois de quase 3 anos, nós velando o sonho de Deus, o Senhor nos deu start para começar esse projeto, que tem gerado em nós dois tipos de emoções. A gente fica nervoso, a gente fica apreensivo, ao mesmo tempo a gente fica feliz, alegre, né? Por algo tão abençoador da parte do Senhor. Mas enfim, nós estamos aqui colocando nossa cara a tapa, porque a gente não é tão acostumado com isso, ou melhor, a gente não é acostumado com isso. É um ambiente novo para a gente, mas que em nome do Senhor nós possamos descansar nele e entender que tudo é para Ele e por Ele. Amém? Amém, é verdade. Esse é um desafio, talvez um dos maiores desafios que nós já tivemos no ministério, né? E o Senhor tem nos confiado e a gente tem misturado esses sentimentos, a gratidão a Deus, né? Porque Ele nos escolheu para estarmos aqui, apesar de nós sabermos das nossas falhas, das nossas limitações, né? Mas a gente está aqui hoje começando esse projeto da parte de Deus, né? E nós somos aqui pastores, né? Pastor Nazareno, pastor Aline. Nós somos de Bacabal, aqui no estado do Maranhão. Servimos ao Senhor na nossa comunidade local, Projeto Vida em Cristo. Queremos mandar um abraço e um beijo assim do fundo do nosso coração para os nossos pastores, né? Pastor Nato, pastora Ellen. Estamos aqui, né? Agradecendo a vocês pelo incentivo, né, de iniciar esse projeto, que vocês sempre estiveram nos apoiando, nós queremos agradecer. E dizer que nós somos, né, casados há 17 anos, temos 2 filhas, a Amanda, que tem 13 anos, e a Julinha, que tem 8. Nossas princesas. Nossas princesas. E estamos trabalhando com casais há mais de 10 anos, né? Há mais de 10 anos o Senhor tem nos chamado para esse ministério. Na verdade, eu acredito que tem até mais de 15 anos, Isso. porque a gente estava bem no iniciozinho do nosso casamento e o Senhor já nos mostrou qual seria a área que Ele queria que nós servíssemos a Ele, né? Eu acredito, amor, só te cortando um pouquinho, e com certeza vai ser um episódio, né? É um dos episódios que a gente vai gravar, falar um pouco da nossa história, de como tudo começou, né? Sim. Porque quando nós não éramos casados, o Senhor já nos tinha dado uma revelação que nós iríamos trabalhar na área de relacionamento. E vivendo isso, hoje abrindo um canal como esse, a gente traz assim um pensamento, né, daquela época, fala assim, meu Deus, onde o Senhor tem nos colocado, trazido, né? Então isso tem sido gratificante viver tudo isso da parte do Senhor. Verdade. E é isso, a gente vai hoje, a gente espera, né, que esse canal ele possa alcançar muitas pessoas, Amém. Muitas vidas, né? E para isso a gente já quer pedir a vocês, né, que se inscrevam. A gente achou que não ia falar isso nunca, né? Mas chegou a nossa hora, né? E se inscreva no canal, curta, compartilhe e ative o sininho para as notificações, porque aí sempre que houver um novo vídeo, um novo momento como esse de hoje, né, a ser postado, você vai ficar sabendo e vai estar junto conosco, e vai vir ser casa com a gente. Amém. Verdade. Lembrando que nós estamos em várias plataformas, tá? Nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, também no Instagram, que o Senhor nos capacite, né, para estar alimentando essas plataformas todas. Verdade, é muita coisa de uma vez. Mas o Senhor é conosco. Amém? Então, não sei se você está nos assistindo no YouTube ou no Instagram, ou não sei se você está apenas nos ouvindo no Spotify. O que é importante é que você está nos acompanhando. E fica a nossa gratidão, porque você está acompanhando nosso trabalho e aquilo que o Senhor vai fazer através dessas plataformas. Amém? Amém. Quando a gente estava conversando, sobre a pauta, né, dos primeiros episódios, a gente perguntava o que é que a gente poderia falar. Existe uma diversidade de temas, diversidade de áreas que envolve o casamento. E a gente sempre ficava perguntando o que a gente poderia falar no primeiro episódio. Vamos falar da nossa história, vamos falar como surgiu esse projeto, vamos falar o que significa casa, lugar de Deus. Mas a gente entrou num alinhamento, como tudo que a gente se faz, né? A gente se alinha, a gente conversa antes. E a gente nos alinhou para falar sobre um tema muito importante. E o nome desse episódio pode dizer que é assim: o mistério do bom casamento. Talvez você possa até nos responder. Qual o mistério do bom casamento? Qual o mistério do bom casamento? Então, qual é o mistério? Será que você consegue responder isso pra gente? Será que a gente consegue? Será que depois de 17 anos, qual é o mistério do bom casamento, né?
A gente sabe que não existem fórmulas prontas, mas existe um ponto de partida. E é isso que a gente quer compartilhar hoje. Existe um ponto de partida, existe uma fonte, existe uma origem, existe alguém que criou essa aventura chamada casamento, né? E a gente vai buscar nele o mistério do bom casamento. Isso. Eu lembro alguns anos atrás, eu estava lendo um livro acho que está até aqui. Livro aqui, ó, do Tim Keller, chamado O Significado do Casamento. E Tim Keller, em algum momento do livro, ele fala sobre esse mistério do bom casamento. E desde quando eu fui alcançado por essa revelação, isso mudou a minha vida, mudou a nossa vida, mudou o nosso casamento. Então, por isso que a gente decidiu começar por esse episódio, sobre esse tema. E é importante frisar também que esse nome, né, o mistério do bom casamento, foi a nossa primeira ministração de um casamento que nós fomos convidados a ministrar. A gente abordou sobre isso. Então, enfim, vamos lá, né? Vamos começar a abordar esse assunto. A gente vai ler uma passagem no livro de Efésios, capítulo 5, mais precisamente no versículo 31. Diz assim, ó, Efésios 5, versículo 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Versículo 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, à igreja e Cristo. Cristo e a igreja. Versículo 31 e versículo 32. Todo o capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o relacionamento, principalmente o relacionamento conjugal. E ele começa ali a falar sobre os papéis do homem enquanto casado, os papéis das mulheres enquanto casado. E quando ele finaliza essa explanação, no versículo 31, ele conclui: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Antes eram dois, agora eles são um com Cristo. E aí ele começa o versículo 32 falando assim: este é o mistério profundo. Então nós poderíamos já ter bem aqui já a resposta. O segredo do bom casamento é os dois se tornarem uma só carne com Cristo. Pode ser que o bom casamento, isso é fundamental, mas não era isso que o apóstolo Paulo estava falando. O apóstolo Paulo estava falando de algo muito mais importante do que a união de um casal com Cristo. Paulo estava falando que o mistério do bom casamento era a ação, foi a atitude de Cristo com a sua igreja. Era o relacionamento que Jesus teve e continua tendo com a sua igreja. E o que Paulo estava querendo ensinar para nós enquanto casados era justamente isso, que o nosso casamento ele seja uma cópia da relação de Jesus com a sua igreja. Como foi a relação de Jesus com a sua igreja? Pois é isso. Ele continua, na verdade, o texto bíblico, né? E ele fala: refiro-me a Cristo e à igreja. Isso. Né? Então, para não haver dúvida, para deixar bem claro o que ele estava falando, ele continua o texto e diz: refiro-me, portanto, a Cristo e a sua igreja. E como foi o amor de Cristo pela igreja? Né? A gente sabe que foi um amor sacrificial, um amor que entregou tudo e que não pediu nada em troca. Então, o apóstolo Paulo, a comparar esse relacionamento com o relacionamento conjugal de marido e esposa, né, ele eleva muito o padrão. Muito. Ele eleva muito o padrão. E aí a gente olha para isso e diz: meu Deus, será que a gente consegue, né, alcançar esse padrão? Será que a gente tem condições, né, em nós mesmos de alcançar um padrão como esse, de um amor sacrificial como esse, de Cristo, como o de Cristo pela sua igreja, né, que se entregou, que se doou, que morreu por ela. Sim. E então, o amor sacrificial se tornou padrão para dentro do casamento. Verdade. Se a gente for ler esses dois versículos com uma interpretação de texto de forma errada, incoerente, a gente vai imaginar que Paulo estava falando que o mistério profundo era a relação do homem e da mulher, né, se tornando um só com Cristo. Mas ele deixa bem claro: refiro-me, esse mistério profundo, ele estava se referindo a Cristo e à igreja. Então, o casamento, a relação conjugal de um homem e de uma mulher, ele precisa estar embasado
não no bom comportamento, não apenas numa boa educação, de bons modos, né, de um linguajar culto, ou de um linguajar respeitoso. Tudo isso é importante e muito válido para sustentar um casamento. Mas se a gente não viver com o nosso ego, com o nosso egoísmo, buscando matá-lo, né, buscando fazer morrer esse egoísmo, esse interesse próprio, a gente nunca vai alcançar viver esse bom casamento. Porque Cristo, como você mesmo falou, Cristo ele se entregou por inteiro, de forma sacrificial, por pessoas que não mereciam o que ele fez. Eu não merecia e continuo sem merecer. E mesmo assim, a graça de Jesus Cristo nos alcançou. A graça de Jesus Cristo continua nos alcançando. Amém. E nós precisamos replicar isso nas nossas relações. Precisamos replicar isso nas relações de amizade, nós precisamos replicar isso com os desconhecidos, mas como esse canal, ele trata, né, principalmente de uma relação conjugal, nós estamos falando isso, na relação conjugal, nós precisamos replicar, dar amor sem o outro merecer, servir o outro sem o outro merecer. Ele me tratou mal hoje, ele me ofendeu hoje. Realmente isso é como se estivesse pisando no nosso calo, né? É como se estivesse mexendo na nossa ferida. Mas quando a gente lembra, meu Deus, eu fui alcançado por alguém, por um Deus soberano, sem merecer. Então eu não posso tratar de outra forma a minha esposa. Eu não posso deixar de amar ela porque eu fui amado por uma pessoa sem eu merecer. Eu preciso replicar isso. E é exatamente aí onde é mais difícil, né? Porque é muito fácil eu ser amável, eu ser educada, eu ser cortês, né, com alguém ali de fora, alguém que eu convivo um pouco período de tempo, alguns minutos ou horas, mas dentro da minha casa, onde eu chego muitas vezes exausta, muitas vezes estressada por conta de um dia de trabalho difícil, de um dia onde eu estou emocionalmente desequilibrada, né? Às vezes nós mulheres, a gente está, né, naquele período difícil e a gente... E tem esse período difícil? Será que tem? Eu tenho? Só todo mês. Oh, meu Deus, misericórdia. Mas é difícil dentro da nossa casa, porque é onde nós somos, de fato, nós mesmos, né? Sem nenhuma capa, sem nenhum título, sem algo que nos cubra, né? Mas é algo que nos desnuda, né? Ali a gente está ali para ser exatamente quem a gente é. E aí a gente fala de tudo isso que é importante no casamento, mas como um bom relacionamento, boa comunicação, amor, respeito, diálogo, vida sexual e tudo, tantas coisas. Mas todas elas, na verdade, são um reflexo de algo maior. Elas vão vir como consequência de algo maior que eu construí, que é a relação vertical de cada um com o Criador, de cada um com Cristo. Então, quando eu me relaciono com Cristo, essas outras coisas vêm no pacote, né? Vêm como uma consequência. Mas se não houver esse começo, esse buscar na fonte, essas outras coisas elas não permanecem. A gente não se mantém, né? A gente não consegue manter nada disso pela nossa própria força, pela força do nosso braço. Verdade. A gente percebe que as pessoas, e nós fomos um desses também, as pessoas elas vão buscar o casamento e elas vão atrás de pessoas que são compatíveis, né? Compatíveis talvez com, eu gosto do laranja, outra pessoa gosta do laranja. Eu gosto do clima frio, eu também gosto do clima frio. Por mais que nós temos algumas, né, divergências em relação a isso, mas nós buscamos pessoas que são compatíveis com a gente, que possam se parecer conosco. Mas quando a gente casa, nós colocamos, o travesseiro na mesma cama, começamos a comer a refeição todo dia na mesma mesa, nós começamos a descobrir que essa pessoa não é tão compatível quanto eu imaginava. Esse encaixe perfeito, ele não existe, né? E é isso que é o lindo do casamento. Agora, infelizmente, muitas pessoas descobrem essa realidade. Eu casei com um desconhecido. Olha, eu casei com uma pessoa... Mas quando eu comecei a conviver com ela, é outra pessoa, né? É outra pessoa. E, infelizmente, muitas pessoas têm aberto mão da sua relação por achar que não tem jeito, por achar que não tem como conviver dessa forma, que não... são costumes diferentes, são criações diferentes. Mas sim. Por isso a necessidade da gente entender o que Jesus fez. Jesus se entregou completamente por uma pessoa que não merecia. A humanidade não merecia o que Jesus fez, mas ele se entregou por amor, ele se entregou sem pensar, sem reserva, ele se entregou por inteiro. E nós, enquanto casados, nós precisamos buscar isso no Senhor.
Eu sei, eu não tenho coragem, não tenho força, sabe? Nós somos diferentes, nós pensamos muitas vezes diferentes, nós reagimos de forma diferentes, mas o Senhor tem nos aperfeiçoado. E nós precisamos continuar sendo aperfeiçoados. Então, Amém. que o Senhor possa alimentar a nossa esperança, alimentar a nossa perseverança em continuar, crendo que nós vamos vencer essas diferenças, né? Verdade. Não somente, essas diferenças vão acabar. Infelizmente, elas não vão acabar. Elas são necessárias para que haja o aperfeiçoamento do casal. Elas são necessárias para que haja unidade do casal. Amadurecimento, né? Amadurecimento. A gente poderia, assim, de tantas vezes que nós conversamos, né, sobre esse momento à mesa, de como ele seria esse primeiro momento e os outros, né? A gente poderia trazer aqui simplesmente para vocês, assim, dizer, olha, é assim, o caminho é esse, façam assim, falem desse jeito, não daquele outro, né? Façam isso não desse jeito e não do outro, mas a gente sabe que isso não é exatamente isso que vai transformar casamento de ninguém, né? Então a gente veio aqui movido por Deus para falar exatamente a respeito dele mesmo, porque é o Senhor que vai transformar cada casamento, que vai ser alcançado através da internet, até onde a internet consegue ir com todo o seu poder, né? A gente sabe que é muito grande. A gente está aqui para alcançar, mas para falar de Jesus, para falar que é Ele que transforma, que eu como esposa, eu não tenho como ser uma boa esposa para o meu marido, na força do meu entendimento, naquilo que eu estudo, que eu conheço. Eu sou limitada. Eu posso até saber como, mas é só o Senhor que me dá um incentivo para que eu realmente haja da forma como eu quero, como eu sei que é o certo. Porque a gente sabe como que é o certo, o que a gente deve fazer, como que a gente deve se comportar, mas daí a fazer na prática é muito diferente. É muito diferente, é o Espírito Santo que nos move a ser daquela forma. É o Espírito Santo que nos ajuda e que nos sustenta para que a gente renuncie o nosso eu, né? Sim. Quantas e quantas vezes a gente não quer falar uma coisa que machuca o outro, e aí o Espírito Santo que vai e segura, é o Espírito Santo que vai e diz não, agora não, né? Busca um outro momento, ajuda a gente parar ali naquela hora e olhar para aquilo que é bom na outra pessoa. Sim. E admirar aquilo que é bom na outra pessoa, porque se depender de nós, nós vamos falar aquilo que é da nossa própria carne e ali não vai funcionar. Verdade. Se a gente parar para pensar, vou olhar aqui para essa câmera aqui agora, tá bem diferente para mim. Se a gente parar para pensar, nós não casamos para ser feliz. Olha que é um pouco complexo raciocinar sobre isso. Eu não casei para ser feliz. Quando a gente começa a conhecer a palavra de Cristo, quando a gente começa a ter revelação de Cristo, o que Jesus fez, os ensinamentos de Jesus, a gente começa a entender que mais importante do que ser feliz é fazer com que o meu cônjuge seja feliz. Isso é muito difícil entrar na cabeça de muitas pessoas, porque as pessoas casaram em busca de serem felizes. E é óbvio que você, ao fazer sua esposa feliz, ao fazer seu esposo feliz, é óbvio que você vai ser feliz também. Mas isso fala muito sobre o ego, né? O ego é talvez o maior dano que um ser humano pode carregar junto dele. O egoísmo de querer as coisas para si, de ter os seus próprios interesses, né? Que a mulher satisfaça somente o desejo do seu esposo, que a esposa somente tenha atendido os seus desejos em relação ao seu esposo, enfim, é o egoísmo. Mas quando a gente busca assim, não, eu preciso fazer minha esposa feliz, eu preciso, como a palavra fala, eu preciso fazer o que Jesus fez, então eu vou me entregar, eu vou me sacrificar. Sabe, se tem uma semana do mês que é um pouco complicada, as emoções da minha esposa, porque tem algo hormonal fluindo dentro dela, eu preciso ter mais paciência, eu preciso amar ela muito mais nessa semana, para ficar calado na hora certa, ou às vezes saber como falar, não somente ficar calado, mas também saber como falar, né? E somente a gente só vai conseguir fazer isso através de Jesus. Nenhum homem e nenhuma mulher tem como você mesmo falou, tem capacidade de fazer o que tem que fazer de forma permanente. Não tem. Você pode fazer de um dia, pode fazer outro dia, mas na outra semana você está cansado.
Aí muitas pessoas vão recorrer o quê? Infelizmente, ao álcool, vão recorrer, sabe, a mulheres ou homens da rua, vão recolher uma prática lá fora. Para quê? Porque estão carentes, porque estão cansadas. Em lugar de buscar o Senhor e entregar suas emoções para o Senhor. Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu não tenho força, eu não tenho mais alegria no meu casamento, Senhor, sabe, eu não tenho mais paciência para lidar com essas diferenças. E ali, quando você despejar essas emoções para o Senhor, sabe, te dá um abraço e fala assim, meu filho, eu sei. Eu compreendo o que você está passando, mas você não está só. Persevere, persevere. E esse é o objetivo desse canal, queridos. É esse o objetivo desse canal. Aqui a gente não tá para mostrar para você um bom comportamento, para quando a gente falar sobre finanças, saber como você vai poupar, como você vai aplicar seu dinheiro. Não Sabe? foi para isso que o Senhor nos Não, chamou, não né? foi. A gente veio para cá para apresentar Jesus para você. A gente veio para cá para colocar Jesus no centro, para apresentar você, Jesus, e você falar assim, meu Deus, eu preciso colocar Jesus no centro do meu casamento. Era isso. Era isso que estava faltando no seu casamento. Eu costumo dizer para minha esposa, é isso que nutre o nosso casamento. É todos os dias a gente colocar Jesus no centro, sabe? Em qualquer área, seja sexual, seja familiar, financeiro, seja na área da boa comunicação. Se a gente não colocar Jesus no centro, a gente não tem capacidade de construir um casamento saudável. A gente, infelizmente, vai ofender um ao outro, sabe? A gente vai abusar de forma verbal um ao outro, e isso não glorifica a Deus. Nós casamos, vou olhar para cá de novo. Nós casamos, querido, para glorificar a Deus. Amém. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo do nosso casamento. Nós casamos para glorificar a Deus. Eu queria fazer uma reflexão, ou levantar uma reflexão. Você tem glorificado a Deus com o seu casamento? Você tem glorificado a Deus com suas atitudes em relação à sua esposa, em relação ao seu esposo? A reflexão, essa reflexão é válida para todos os dias, né, das nossas vidas. É a gente acordar e dizer como eu vou glorificar a Deus dentro da minha casa, dentro do meu lar hoje, né? Porque o Senhor, ele se revela nas pequenas coisas do nosso dia. E a gente vê a beleza de Deus no meio da nossa família, no sentar pela manhã para tomar café em família, para levar as crianças para a escola, para ir para o trabalho, para depois voltar todo mundo e almoçar junto, e às vezes a gente fazer o almoço junto, né? E em tudo isso a beleza de Deus se manifesta na nossa vida. E a gente precisa viver e enxergar a beleza de Deus para que a gente possa contemplar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem sido bom, né? Nós estamos aqui hoje falando, é uma prova viva de que o Senhor é bom. É graça. É graça pura de Deus sobre nós, né? Então hoje a gente veio de fato, nesse primeiro momento à mesa com vocês, compartilhar o quanto o Senhor é bom e o quanto nós precisamos dele, e o quanto ele precisa ser centralizado no meio do nosso casamento. Às vezes você está nos assistindo aqui ou nos ouvindo e está imaginando assim, como que eu posso mudar a realidade do meu casamento? Eu quero te dizer que você não pode. Não pode? Não carregue esse fardo. Não gera frustração no povo, além. Não, eu preciso falar a verdade para eles, ensinar o caminho para eles. Então, assim, não carregue esse fardo. Quem muda o seu casamento é o Senhor. Amém. E nós precisamos confiar e descansar nessa verdade. Eu vou descansar e não vou fazer nada? Não. Eu vou ter o meu coração sensível para ouvir as instruções de Deus para mim. Eu não posso, sabe? Um erro que a gente comete muito dentro do casamento é a gente querer mudar o outro. Eu quero, pelas minhas forças, mudar o meu marido. Eu já fiz muito isso. Já fiz muito isso, né? Meu marido está aqui me ouvindo, sabe que eu já fiz muito isso. Nós já fizemos isso. Já quis muito te mudar, né? Sem ter capacidade para isso, sem conseguir me frustrar, porque não conseguia. Mas não tem como um ser humano mudar o outro. A gente consegue mudar unicamente a nós mesmos. Se a gente estiver diante do Senhor, pedindo a Ele força, pedindo a Ele para que Ele nos transforme. Amém. Mas nós não podemos mudar o outro. E às vezes tem pessoas que passam a vida inteira tentando mudar o seu cônjuge e vivem uma vida inteira frustradas e frustrando o outro. Verdade. Porque o outro se sente tão sufocado e tão pressionado a ser alguém que ele não é, que ele não vive bem. Ele não tem paz. Então, nós precisamos aprender
que é o Senhor que é a beleza do nosso casamento. Amém. E que aquilo que precisa ser mudado é Ele quem vai mudar. Nós não temos capacidade para mudar e nem para dizer a partir de hoje eu vou fazer isso aqui dar certo. Eu posso dizer a partir de hoje eu vou buscar a Deus para que Ele me transforme, para que naquilo que depender de mim eu glorifique o nome dEle. Esse é o entendimento, né, que nós temos tido durante todo esse tempo de casados, é que nós podemos e devemos buscar a Deus para que Ele transforme o nosso coração. E nos mostre, né? Às vezes o Senhor está aqui e revela para nós assim, algumas coisas que a gente diz, meu Deus, eu sou assim. Jesus, eu sou desse jeito. Meu Deus, como é que eu faço uma coisa dessa? Como é que eu penso nisso? Como é que eu fiz um plano desse? Mas nós acabamos, sim, fazendo coisas e o Senhor vai mostrando e o Senhor vai revelando. E é isso que é o lindo, porque é assim que a gente cresce, Verdade. De tantas graças que o Senhor, que são muitas, que tem nos alcançado, mas todo relacionamento que vai se aprofundando mais com Jesus, a primeira coisa que a gente faz é olhar para si. Antes a gente não olhava para si, a gente olhava para o defeito dos outros. A gente olhava o que o outro fazia de ruim, a gente olhava para os defeitos que eu estava fazendo, a gente olhava o que a pessoa falava de errado. Mas quando a gente se aproxima de Jesus, a gente para de olhar para os defeitos dos outros e começa a olhar para o seu defeito. Ele começa a olhar, isso é muito transformador. Ele começa a olhar, sabe, para as coisas que precisa melhorar. Ele para de apontar o dedo para o próximo e olha para si. E só o que pode fazer isso acontecer é a aproximação de Jesus. A nossa aproximação na pessoa de Jesus faz com que a gente olhe para si e fale assim, meu Deus, que homem pecador que eu sou. Como é que essa mulher está 17 anos comigo, Jesus? Porque eu te amo, mano. Porque Jesus nos ama. Porque a primeira coisa que a gente faz é olhar para si quando a gente se aproxima de Jesus. Verdade. E o quanto nós somos necessitados de estar próximo de Jesus. Para a gente olhar para o quanto a gente precisa ainda ser aperfeiçoado por Ele. E é isso que faz um bom casamento, ser um bom casamento. Né? Essa relação que Jesus teve pela sua igreja, essa entrega, esse sacrifício sem merecimento. Ele se entregou porque amava, ele continuou se entregando, se doando para nós, o Espírito Santo continua, sabe, intercedendo por nós todos os momentos, é porque ele nos ama. Amém. E é isso que a gente precisa fazer um pelo outro, amar. Sem esperar ser amado. Essa semana a gente estava conversando com uma pessoa, eu estava conversando com uma pessoa, e eu falei assim, olha, você precisa fazer alguma coisa. O que é que você pode fazer para melhorar o casamento? Aí a pessoa, no lugar de responder, falou assim, eu não vou me humilhar. Eu respondi de novo. Eu fiz de novo a pergunta. Olha, o que é que você pode fazer para melhorar o seu casamento? Eu sei que o outro lado tem isso, tem aquilo outro, deixa de fazer isso, faz errado, enfim, mas vamos falar de você. O que é que você pode contribuir para o seu casamento ser melhor? Ela respondeu da mesma forma. Eu não vou me humilhar. Eu disse, então é difícil. E realmente, o que ela falou é verdade. A pessoa que não tem Jesus, ou melhor, a pessoa que não se aproxima de Jesus, que não tem revelação de Jesus, o que Jesus fez por nós, ela vai achar que isso é um peso muito grande, é um fardo que não dá para se fazer, porque o outro não merece isso. Mas se quando a gente olha para Jesus e fala assim, meu Deus, eu não merecia o que tu fez por mim. Amém. Então eu preciso replicar isso para as outras pessoas. Querido, não é fácil viver a dois. Casamento é uma construção. Casamento é um processo diário de sacrifício permanente. E nós não temos capacidade de todo dia fazer morrer o nosso eu sem Cristo na nossa vida. E assim, hoje a gente poderia falar de muitas coisas, mas nós já dissemos aqui o objetivo de nós estarmos, né, falando nesse canal, nesse local que foi preparado aqui dentro da nossa casa, né, para que a gente pudesse gravar esses momentos à mesa. A gente nunca imaginou, amor. Nunca imaginamos, né? E hoje a gente está aqui vivendo, né, isso se tornando real, mas eu quero deixar uma palavra, né, nessa noite. Na verdade, eu não sei desse que horas dia, nessa tarde. Que hora você vai escutar ou vai assistir, né, gente? A gente ainda está se acostumando. Mas eu quero que você acredite que o casamento, ele nasceu no coração de Deus, foi para dar certo. Amém. Sabe, um casamento dando certo, um casamento que glorifica a Deus é muito prazeroso. Quanto é intenso, é profundo.
Traz felicidade, sim, porque à medida que você se aproxima de Deus junto com a pessoa com que você ama, à medida que você se aproxima de Deus junto com a pessoa que você escolheu para dividir e compartilhar a sua vida, você vai se tornando mais perto de Cristo e mais parecido com Ele. E você vai vivendo e entendendo o seu propósito aqui na Terra. Então, acredite no seu casamento. Acredite na sua família. Você pode, sim, viver mais e melhor ao lado das pessoas que você ama. Talvez você está vivendo um momento muito bom. E diga, mas aqui está muito bom, mas eu te digo que pode melhorar ainda mais. Talvez você está vivendo um momento que você está pensando em desistir. E eu te digo, não desista. Não desista. O Senhor, Ele tem algo a mais para fazer. O que a gente precisa é confiar nele, dar esse voto de confiança para Deus e permitir que Ele faça. Sim. Porque às vezes a gente é que não permite o agir de Deus na nossa casa, na nossa família. Então, hoje a gente se alegra e a gente quer agradecer você que está nos assistindo até agora, né? Ou nos ouvindo até agora. E a gente quer terminar, né, esse primeiro momento orando. Amém. Orando pela sua família, orando pela sua casa, orando pelos seus filhos. Talvez se você ainda não tem mais aqueles que virão, para que a gente possa colocar o Senhor sempre à frente de todas as coisas. Amém. Amém? Amém. Então, você quer orar? Você que está nos assistindo, feche seus olhos. Você que está nos ouvindo, você está dirigindo, não feche o olho não. Só nos escute, tá? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus. Te agradecer, Jesus, pela tua misericórdia que recai sobre nós todos os dias. Obrigado, Jesus, porque tua graça, Pai, tem transformado o nosso ser. Tua graça tem mudado, Senhor, nossos dias. Que em nome de Jesus nós queremos orar em especial àqueles que estão nos ouvindo, Pai, que estão nos assistindo. Que em nome de Jesus tu possa trazer, Jesus, uma dose de ânimo, uma dose de força, de perseverança, de alegria, Pai. Que em nome de Jesus que essas pessoas possam ser encontradas por Ti. Amém. Que em nome de Jesus que esses corações, Senhor, petrificados, Jesus, possa amolecer, Pai, a ouvir, Jesus, a Teu respeito. Amém. E que em nome de Jesus, Senhor, Tu não faça apenas uma visitação nessas pessoas, mas que o Teu Espírito Santo possa fazer morada Amém. em cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Amém. Que em nome de Jesus, a partir dessa morada, essas pessoas possam ter suas vidas transformadas. Elas possam ter seus casamentos transformados. Amém. Que elas possam ter suas famílias transformadas. Sim, que mude, Jesus, a atitude um pelo outro. Em lugar de buscar, Senhor, o interesse próprio, que haja, Jesus, uma busca pelo interesse do próximo. Amém. Jesus, em buscar, Senhor, o amor, Senhor, de si mesmo. Que ele possa, Jesus, fazer com que o outro se sinta amado. Amém. Que em nome de Jesus, que caia, Jesus, sobre essas famílias que nos ouvem, Jesus, a tua graça e a tua misericórdia sobre eles. E que em nome de Jesus, a tua pessoa possa ser centralizada em cada casamento, em cada família aqui representada. Em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te agradecer, Jesus, por essa oportunidade de nos levantar como canal, Pai. Mas ao mesmo tempo nós queremos, Pai, te entregar os próximos episódios, os próximos momentos de mesa que nós vamos ter aqui. Que em nome de Jesus, a pessoa do Espírito Santo possa continuar conosco, Senhor, nesse projeto. E que em nome de Jesus, muitas pessoas, Jesus, ao ouvir a teu respeito, elas possam se render, Jesus, aos teus pés. Amém, que elas possam se curvar, Jesus, diante do Senhor. Sim. E declarar, o Senhor Jesus é o meu Senhor. Amém. Assim nós oramos e agradecemos pelo ontem, pelo hoje e pelo dia de amanhã, porque nós cremos que o Senhor sempre estará presente conosco, amém, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe essa mensagem com a maior quantidade de pessoas que você conheça e até o próximo episódio. Vem ser casa com a gente. Deus te abençoe, querido. Um abraço.